nós queremos falar sobre o luto, ok? Como eu disse para você, querido, estamos vivendo um tempo onde, infelizmente, muitas famílias estão enlutadas. Muitos perderam amigos queridos. Eu fiquei sabendo de madrugada, um pastor, não era um grande amigo meu, mas era um homem reconhecido no Brasil, era um grande homem de Deus, infelizmente morreu por Covid-19. Então, assim, queridos, deixou uma igreja, uma família. Então há esse processo de dor, há esse processo. Então é sobre isso que nós queremos te auxiliar, te ajudar. A gente não quer ser invasivo, né? Porque é um tema que gera comoção e a gente não quer aqui simplesmente gerar emoção em você, mas a gente quer, como é o título, né? O cristão e as emoções. Ajudar você cristão a estar ajudando outras pessoas ou a si mesmo, ok? A lidar com um tema tão importante. Então é isso que a gente quer fazer, ok? Antes de entrar a parte mais importante da mensagem, que é a parte da palavra, é claro, eu gostaria de, numa base de questão de estudos, ok? Eu quero falar sobre as 5 fases do luto. Você sabia que o luto tem 5 fases? Ok? Alguns estudiosos da psicologia vai trazer essas 5 fases e é super importante você entender isso. Por que é importante você entender isso? Porque talvez você não ainda conseguiu passar todas as etapas do luto. Eu entendo que você vai sim para sempre sentir saudade, mas há certa parte dessas fases que, se você não for curado, que se você não for tratado, isso vai gerar um grande problema para você e você pode ficar de luto para sempre, ok? Então vamos lá, a primeira, mediante esse estudo, a primeira fase que geralmente acontece na questão do luto é a fase da negação, ok? Seria uma defesa psíquica que faz com que o indivíduo acaba negando o problema. Tenta encontrar um jeito de não entrar em contato com a realidade, seja da morte de um ente querido ou da perda de emprego. É comum uma pessoa também não querer falar sobre o assunto, ok? Então essas características de uma pessoa que nega. Você já viu aquela pessoa que perdeu um ente querido, um amigo, está na fase do luto e ela nega? Não, tá tudo bem, ela entra numa fase de negação, ela entra numa fase, ela muitas vezes não quer nem falar sobre o assunto. Essa primeira fase do luto que os estudiosos vão trazer, ok? Então, se você se identifica, se identifica nessa fase, ou se identifica com uma pessoa, essa é uma fase inicial, é a fase da negação. Ele nega que a outra pessoa morreu, ele nega que ele está passando por esse momento, ele não quer falar sobre isso, ok? A segunda fase que os estudiosos da psicologia vão dizer é a raiva. Nessa fase, o indivíduo se revolta com o mundo, se sente injustiçado e não se conforma por estar passando por isso, Então, assim, já viu aquela pessoa revoltada? Ela entra em estado de revolta, então ela se sente injustiçada. Você vai conversar com a pessoa, ela está ali, ela vai falando, você vê dentro dela que ela se sente injustiçada, ela não se conforma por estar passando por isso. Ela vai dizer: como pode acontecer isso? Por que eu estou... Ela vai sempre usando os porquês, O porquê aconteceu isso, o porquê isso. Então ela vai ficar revoltada, A fase da raiva. Somente de falar sobre o assunto, ela vai ficar com raiva. Então essa é a segunda fase que os estudiosos vão dizer. A primeira que eu falei para você é a negação, ela vai negar tudo. A segunda que eu falei para você é a raiva. A terceira fase que os estudiosos vão dizer é a barganha, ok? Essa é a fase que o indivíduo começa a negociar, começando com si mesmo. Acaba querendo dizer que será uma pessoa melhor se sair daquela situação. Faz promessas a Deus. É como o discurso: vou ser uma pessoa melhor, serei mais gentil e simpático com as pessoas, irei ter uma vida saudável, ok? Então essa é uma fase onde a pessoa começa a barganhar. É onde ela começa a dizer: olha, se eu vou sair uma pessoa melhor, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo. Ela começa a achar meios que ela tenta barganhar consigo mesmo e com outras pessoas. Outra fase,
né, do luto. Eu estou falando sobre as fases do luto, ok? É a fase da depressão, ok? Já nessa fase a pessoa se retira para o seu mundo interno, se isolando, melancólica e se sentindo impotente diante da situação. Você já viu, né? Você talvez está passando por isso, talvez você está passando por um momento agora onde você quer se isolar, um momento onde você se sente melancólico, onde você se isola no seu mundo interno, ok? Você se sente impotente diante da situação. Uma fase onde você simplesmente entra dentro do seu quarto lá e não sai dessa fase mais. Uma coisa que eu gostaria nós estamos no quarto, de abordar, querido e querida que está passando, jovem, adolescente, está passando por isso, ou se você está vivenciando isso com uma pessoa, é normal você passar por essas fases. A grande cisão, eu falei uma palavra difícil, mas a grande diferença quando um luto processado e um luto não processado é quando não passa por essas fases e gera sequelas. A pessoa fica ali presa a essas fases. Ao invés dela passar por todas essas fases, que é comum. E agora, cristãos que estão aqui comigo, irmãos que estão aqui comigo, é comum talvez você se sentir assim, você é ser humano. É comum talvez você sentir entrar na fase da negação, da raiva, da barganha, da depressão. E da última que eu vou falar também, que é a aceitação. Por que eu abri esse parêntese? Porque talvez você agora está sentindo a pior pessoa da sua vida. A pior pessoa. Talvez você está sentindo assim, como eu posso estar sentindo isso? Como eu posso? Você é um ser humano criado com todas as emoções. É isso que você precisa entender. Você é criado com todas as emoções e foi Deus que te criou assim. Você não precisa se sentir o pior cristão do mundo. Deus te criou assim. Agora, a grande situação que você precisa abrir os olhos é se você não tem conseguido sair dessas fases. Talvez você está na primeira fase ainda, ou talvez a pessoa que você está aconselhando, a pessoa que você vai falar, ela continua na primeira fase ainda. Ela continua negando, olha, meu pai não morreu, ela continua negando para si mesma, e ela cria essa bolha e ela não consegue sair disso mais. Então, talvez você está passando por um momento como esse, acalma o seu coração, é um momento de dor, e você é ser humano, belisca você aí, né? Pega aí, dá um beliscão em você é ser humano, você sente dor física, você sente dor na alma. Então, querido, jovem que está aqui, não tenha um julgamento para as pessoas, não tenha um julgamento com pessoas que estão passando no luto. Muitas vezes nós queremos julgar outras pessoas porque elas estão vivendo dores que a gente não tem vivido, então a gente fala palavras como assim ela tem negado, como assim ela tem vivido no estado de raiva, como assim ela não tem aceitado, como assim ela está em depressão. Então não julgue, você é papel fundamental de ajudar outras pessoas, né? O cristão, como é o título, o cristão e as emoções. E você é a resposta disso. A última fase dos estudiosos que eles falam é a fase da aceitação, ok? É o estágio em que o indivíduo não tem desespero. Ele consegue enxergar a realidade como realmente é, ficando pronto para enfrentar a perda ou a morte. Ok? Então, assim, é a fase da aceitação. Ele já passou pelo momento da negação, ele já passou pelo momento da raiva, ele já passou pelo momento da barganha, da depressão, mas chegou a fase da aceitação, onde ele consegue falar com clareza, onde ele consegue falar sem gerar dor. É a fase da aceitação. Então, baseado nesses estudos psicológicos, ok, dos psicólogos, baseado nesse estudo nós vemos as fases do luto. E eu não sei que fase você está vivendo agora, eu não sei que fase essa pessoa que você está ajudando ou vai ajudar pode estar passando. Mas uma coisa que eu tenho para dizer para você é: cuidado. Cuidado para não ter um preconceito contra a pessoa. Cuidado para não ser amigos de Jó, né? Cuidado para não ser aquele tipo de pessoa que ao invés de ajudar vai atrapalhar. Cuidado para você mesmo não gerar tanta dor em você porque você não tem conseguido passar essas fases do luto, ok? Então, entendendo sobre isso, por que eu comecei falando sobre as fases? Porque você identificando talvez a fase onde você está agora, ou identificando a fase que um amigo, um familiar seu está, você pode ajudar melhor.
porque talvez você chegou no ponto certo agora, onde a pessoa está ali vivendo negando, né? Negando a morte de um pai, negando a morte de um filho, negando, talvez você chegou numa fase onde a parte está na depressão, uma parte onde ela entrou no ciclo, onde ela se coloca, né, para dentro de um quarto, ela se fecha no mundo dela e ela não aceita. Mas você identificando isso, você consegue aceitar. Ok? Identificando essas fases, segundo estudos aqui, depois eu posso estar colocando o link para vocês quando a live ficar salva, para que você pegue essas informações, ok? Não são minhas palavras, são estudos, né? São estudos, então só para identificar mesmo, ok? Então, outro ponto importantíssimo para você, jovem, adolescente, principalmente jovem e adolescente que são meio imaturos. São imaturos, né? Então, o que não dizer para uma pessoa enlutada? O que não dizer para uma pessoa que está em luto? Isso é muito importante, porque talvez na ânsia de ajudar, eu muitas vezes na minha fase de adolescência, eu queria ajudar tanto uma pessoa enlutada que eu acabava gerando mais tristeza. Talvez você passou por isso um momento da sua vida que você tentou ajudar, mas você viu que aquela situação não saiu legal, né? A situação não ficou legal. Então, assim, o que não dizer para uma pessoa enlutada? Se você puder até anotar isso, porque isso é muito importante, querido. Muito importante, porque talvez uma palavra que você lançar, uma forma como você fala, pode gerar mais dor numa pessoa que já está vivendo talvez o pior momento da vida dela. Então, o que não falar para uma pessoa, ok, que para uma pessoa que está enlutada, ou talvez na sua própria mente, para você rejeitar esses pensamentos, ok? Nós cristãos, ok, temos um costume muitas vezes que temos que tomar cuidado. Sabe o que muitos cristãos muitas vezes fazem? Quando uma pessoa morre, ou quando vai conversar com uma pessoa que está enlutada, muitas vezes ele já vi cristãos fazendo isso. Foi para o inferno ou foi para o céu? Eu já vi pessoas falando isso. Gente, isso gera dor. E outra coisa, é antibíblico, porque nós estamos colocando no lugar de Deus. Querido, salvação compete a Deus. Isso é doloroso. Eu já vi pessoas chegando no enterro e dizendo: olha, infelizmente, sinto muito, mas infelizmente foi para o inferno. Isso é doloroso, isso é muito triste. Então, jovem, adolescente, irmã que está aqui, nunca faça esse tipo de pergunta, ou fale isso para uma pessoa, ou rejeite esse pensamento, porque você não é Deus, você não tem que colocar no lugar de Deus. Então, não chegue num lugar e fale assim: olha, infelizmente, eu tenho que... Não, meus sentimentos, mas foi para o inferno. Ou, nossa, foi para o céu. Nós podemos até dizer quando uma pessoa nós podemos ver o fruto da pessoa, mas quem somos nós para julgar? Isso gera dor no luto. Eu já vi muitas pessoas ali chegando na beira do caixão e dizendo essas coisas para os familiares. Queridos, isso gera dor imensa e talvez você não vai ajudar ninguém. E principalmente nós cristãos temos que tomar cuidado. Outra coisa o que não falar, ou talvez pensamento que você tem que rejeitar, gente, tem muita gente que tem uma curiosidade. Então, cuidado de chegar para um parente e falar assim: um parente morreu do quê? Eu vejo gente às vezes escrevendo na internet, jovem principalmente, parece uma coisa que, né, uma curiosidade. Vai lá, digita lá: morreu do quê? Gente, isso aí gera mais dor no familiar. Se a família quiser falar depois, se esse amigo seu quiser falar depois, se esse parente quiser falar depois, ele fala, mas ele está passando por um momento de dor. Ou talvez você tenha pensado sobre isso. Talvez uma pessoa morreu e ainda não conseguiu descobrir a causa, e fica essas perguntas: morreu do quê? Né? Então, evite essa pergunta. Evite ficar: morreu do quê? Fazer essa pergunta, ok? Outro tipo de comentário que você tem que evitar como cristão, como homem, como mulher, né, de fazer em um momento de luto morreu rápido, né? Tem gente que eu já vi gente falando: olha, morreu rápido. E já vi gente batendo nas costas dizendo assim: foi melhor assim, ele estava sofrendo. Querido, isso não ajuda ninguém. Isso não ajuda uma pessoa que está enlutada, a família. Não, foi bom assim, ele estava sofrendo, né?
Esse tipo de palavra só leva uma pessoa que está passando pela fases do luto, que é comum, é normal, e ela vai precisar passar por isso mesmo, ok? Por essas fases, mas esse tipo de comentário só gera dor, né? Esse tipo de pensamento, talvez na sua mente você está assim também, perdeu um ente querido, nossa, mas foi bom que morreu rápido, mas foi bom que, né? Então, querido, evite esse tipo de comentário. Evite não faça esse tipo de comentário, ok? E outra coisa que dói muito numa pessoa enlutada, ok? É dizer, Deus quis assim. A pessoa que está enlutada, querido, ela não quer ouvir esse tipo de coisa. Deus quis assim. Ela está ali, ela está sentindo a dor, ela está passando, por isso que eu falei das fases, ela está passando as fases ainda, ela está tentando aceitar, ela está tentando ainda pensar sobre aquilo ali, ok? Aí você chega lá e fala assim, Deus quis assim. Você só coloca aquela pessoa para baixo, você não levanta essa pessoa. Então evita chegar, não faça essas coisas, sabe? Deus quis assim, foi melhor assim, tá bom? Então, jovem, eu estou falando, é um culto de jovem, adolescente, cristão e as emoções. Como ajudar uma pessoa? Evitando situações como essa. E agora nós vamos começar a trabalhar. Nós vamos começar a trabalhar agora numa parte mais... O que a Bíblia nos fala sobre isso? O que a Bíblia nos leva sobre isso? Como cristãos podemos ajudar uns aos outros? Ok? Como servos de Deus podemos ajudar um ao outro? Como um jovem segundo o coração de Deus pode ajudar pessoas, amigos, parentes que estão enlutados? Ok? Então nós vamos começar a trabalhar alguns pontos. E uma coisa que você precisa entender sobre o luto, querido. Eu costumo dizer uma frase. No luto, principalmente, é muito melhor e muito mais fácil você consolar uma pessoa quando você está ali presente e a sua presença, somente o seu silêncio, né, ajudando essa pessoa. Se você não tem o que falar, não fale. Às vezes a gente quer ir no enterro, a gente quer ir consolar uma pessoa e a gente se acha na obrigação de falar alguma coisa. Deixa eu dizer para você, às vezes só o seu ombro, às vezes só o seu abraço, às vezes só a sua presença ali naquele lugar, às vezes só o seu olhar para essa pessoa. Então, não tire esse mito da sua cabeça que eu preciso falar algo, eu preciso dizer algo. Ok? Então, assim, entenda que muitas vezes o seu silêncio pode ajudar muito mais do que a sua fala. Ok? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21, versículo 4. Enquanto você está achando aí, eu gostaria de frisar com você. Nós vamos estar sorteando esse livro no final. Você que está aqui no Instagram, você vai, depois que a live ficar salva, você vai colocar os 4 títulos ministrados. E você no Facebook pode digitar agora, se você quer participar desse sorteio do nosso pastor Derli, que tem muito a ver com a temática desse mês que a gente tem trabalhado, tá bom? Então, Apocalipse capítulo 21, último capítulo da sua Bíblia. Que difícil, né? Último capítulo da Bíblia, capítulo 21, versículo 4. Querido, a Bíblia, ela tem resposta para tudo. A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é o consolo, ela é a paz, ela é a direção, ela é que nos guia. Talvez você está passando por um momento e você ainda não correu para a palavra de Deus, que é melhor do que qualquer outra coisa para te ajudar. Eu gostaria de falar sobre a esperança, sobre a eternidade. Talvez você vai assistir esse vídeo depois e talvez você não tenha conseguido superar o luto. Mas eu deixo dizer para você a esperança que nós cristãos temos. Nós cremos em algo que vai muito além dessa vida aqui. Nós cremos na ressurreição.
Nós cremos na eternidade. E é isso que, quando talvez você não entende quando um cristão morre, a família, muitas vezes ele usa certa tipo de palavra. Nossa, eu não entendo por que ela tem passado por isso, a forma como ela reage. Aqui está o segredo, querido. Porque nós cremos que o que nós vivemos aqui é simplesmente uma parcelinha do que vamos viver, que se chama eternidade. E quando eu olho para a palavra de Deus, principalmente falando sobre o novo céu e a nova terra, sobre a eternidade com o nosso Pai, sobre a eternidade com o nosso Deus, não tem como não me emocionar diante da palavra de Deus. Não tem como me encher de alegria sabendo que se eu morrer agora, se eu morrer nesse exato momento, eu tenho uma promessa, eu tenho uma vida eterna, eu tenho a morte não tem poder sobre nossas vidas mais, porque agora nós cremos em Jesus que ressuscitou dentre os mortos, e é isso que está baseado a nossa fé cristã. Mas eu gostaria de ler a palavra de Deus com você. E à medida que eu for lendo, eu espero que o Espírito Santo te encha. Talvez você está passando por um momento de dor, mas eu espero que o Espírito Santo te encha com a mesma alegria que eu estou tendo agora, com o mesmo gozo que eu estou tendo agora, com a mesma algo extraordinário que eu estou sentindo. Porque a palavra de Deus, ela é a resposta, ela é o abraço que precisamos. Versículo 1 vai dizer, nós vamos ler do 1. Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Eu vou repetir essa palavra. Querido, meu coração se enche de alegria como cristão, sabendo que Cristo ressuscitou. E Cristo é a primícia dos que dormem. E nós ressuscitaremos com Ele. Versículo 4. Talvez você está passando pela fase do choro. Talvez você está passando pela fase onde só as lágrimas estão sobre o seu rosto. E essa é a esperança que você tem que ter. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Querido, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, vai falar sobre a redenção do Pai para conosco. Nós vemos a queda do homem, nós vemos o Pai, através do teu próprio Filho Jesus Cristo, redimindo o homem, para que o homem um dia vivesse eternamente com Ele. E essa é a esperança que nós devemos ter. Essa é a esperança da glória, essa é a esperança que eu e você temos que ter. E essa é a esperança, as boas novas que nós temos que passar para as pessoas que estão enlutadas. Nós estamos vivendo um tempo onde filhos, independente de idade, independente da classe financeira, muitos têm ido embora com a questão da Covid-19. Muitos têm perdido filho, pai, esposa. E muitos têm passado por um momento de dor, de tristeza. E muitos não têm a esperança. Muitos não têm essa alegria que temos quando acabamos de ler. E você precisa entender que você precisa receber isso como verdade em sua vida. Entender que a sua vida aqui é simplesmente uma parcela daquilo que você vai viver na eternidade. A morte não tem poder mais sobre a sua vida. Você pode até morrer aqui, o seu corpo físico, mas há uma eternidade esperando por você. Há uma eternidade esperando por você. E você precisa anunciar isso.
Você precisa anunciar em Campinas, ao mundo, que há esperança, que as pessoas podem sair dessas fases do luto, que elas têm esperança depois do luto. Talvez você está perguntando, pastor, tem esperança depois do luto? Tem, porque não é a palavra de um pastor, não é a palavra de um parente, não é a palavra de um amigo, é a palavra do próprio Deus, que haverá novos céus e nova terra, haverá eternidade com o nosso Pai, lá não haverá mais lágrima, nem dor, e a morte não terá poder sobre nossas vidas mais, e essa é a esperança que nós devemos ter, essa é a alegria que devemos ter. Mas, querido, entenda o processo que você está passando, saiba que você é ser humano, que você vai precisar passar pelas fases do luto, mas que nós temos a esperança em Cristo, e que se os seus olhos fecharem agora, há uma eternidade te esperando. Talvez você está assistindo agora e eu não posso perder a oportunidade, talvez você está assistindo depois e eu não posso perder a oportunidade, como ministro do Senhor. Talvez você ainda não tenha essa esperança que se chama Jesus Cristo. Talvez você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Talvez a sua maior dor do luto é porque ainda você não tem essa certeza, é porque ainda você não entendeu, é porque ainda você não tomou posse, não segurou dessa palavra, e isso não ficou interno dentro de você, não gerou raiz dentro de você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é a melhor decisão que você pode tomar na vida. É a melhor decisão que você pode tomar na vida. E deixa eu dizer, a palavra de Deus, ele vai dizer que no luto, numa casa onde está enlutado, é muito mais fácil ouvir o Evangelho, porque as pessoas estão mais sensíveis. E talvez esse é o momento de você anunciar, não julgar, não você ir com um pré-julgamento, dizendo palavras, mas você anunciar as boas novas, dizendo, olha, há esperança para você, e essa esperança se chama Jesus, e é Ele que traz vida, e vida em abundância. Então eu te convido você agora, nesse exato momento, a entregar a sua vida a Ele, a entregar a sua vida a Jesus, o autor da vida, que em Jesus Cristo a morte não tem poder mais, porque Ele levou a chave, porque Ele venceu a morte, e Cristo é a primícia dos que dormem, e um dia, mesmo se nós morremos aqui, ressuscitaremos com Ele, ou seremos arrebatados. Essa é a esperança que você tem que passar. Se eu fosse você, finalizando essa live, compartilhasse com pessoas que estão precisando ouvir agora essa mensagem. Se eu fosse você, anunciava essas boas novas, porque é ela que traz esperança. Não é simplesmente palavras, mas a palavra, não é simplesmente palavras do homem, mas a palavra de Deus que traz a esperança. Que você fique com essa meditação, querido. Que você fique com essa palavra. E saiba que há vida após o luto, que há esperança após o luto. Eu não sinto a tua dor, eu não sinto o que você está sentindo, mas como família, como irmão em Cristo Jesus, eu posso te ajudar. Há pessoas que podem te ajudar, talvez você não tenha conseguido, mas você pode, em nome de Jesus, procurar ajuda, ok? Então, se você está vivendo por um momento de luto, aqui no Instagram que travou, eu creio que daqui a pouco vai estar voltando, ok? Mas você pode ajudar pessoas, você pode viver uma vida depois do luto, e essa esperança está em Cristo Jesus, tá bom? Compartilhe com o máximo possível essa palavra a outras pessoas. E como eu disse para você, no Instagram que travou ainda, nossa, toda a live tem finalizado aqui, eles não têm conseguido acompanhar o final da live, né? Mas não sei se vai voltar, ficou travado na tela e não aparece nenhuma opção para mim. Mas vamos continuar porque a gente está finalizando, tá bom? Se puder, a minha esposa está aqui, depois puder dar um pulo lá no Instagram, ver se está rolando ainda a live, porque eu vou fazer, vou abrir já para
para que você possa estar comentando, tá bom? Então, vamos finalizar. Eu gostaria de orar com você. Pai, sabemos que o momento da dor, do luto não é fácil. E não é simplesmente por palavras humanas. Sabemos que precisamos passar pela fase do luto. Um dia vamos passar. E nós precisamos superar, Pai, cada fase. Seja a fase da negação, a fase da depressão, a fase do barganhar. Pai, eu não sei qual a fase que essa pessoa que está nos assistindo, vai assistir, está passando. Eu não sei a fase que essa família está passando. Mas eu sei de uma coisa: a esperança que há dentro de mim, que arde dentro de mim, e que me ajudou em vários momentos de lutos, e que é a palavra, é vida, que pode ajudar a cada um que está nos assistindo agora. Espírito Santo que nos conhece muito bem, vá agora de encontro a essa pessoa que está agora. Talvez ela esteja na fase da depressão, talvez ela esteja na fase da negação. Vá agora, Espírito Santo, aonde ela está agora, e enche de alegria. Vá aonde a dor e transforma isso em alegria, em nome de Jesus. Arranque essa tristeza do peito, arranque, Senhor, essa negação. Arranque em nome de Jesus essa depressão contínua que não quer sair, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, console-os. Pessoas que perderam, talvez nesse exato momento, perdeu um ente querido. Que talvez ele está agora desesperada, de alguma forma ela entrou nessa live, ela assistiu essa live. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, abraça, console, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui no Instagram caiu realmente, ok? Realmente caiu, vou tentar voltar, mas fique comigo aí no Facebook, tá bom? E a gente vai já passar para, ok? Para o sorteio. Na verdade a gente vai sortear depois, ok? O que eu quero que você faça no Facebook, ok? No Facebook você pode digitar os 4 títulos da série, ok? Então você vai só digitar e eu vou saber que você vai querer participar do sorteio, tá bom? Já no Instagram, que travou aqui, deu uma travada, mas travou, Amanda? Ela não me ouviu. Tá tentando reconectar aqui. Bom, mas no Instagram, quando o vídeo ficar salvo, eles vão escrever lá também os 4 títulos da série e vai estar participando desse sorteio do nosso pastor, que tem a ver com as emoções também. Esse mês a gente falou sobre as emoções. Querido, se você quer ajudar alguma pessoa, pega desde o início. Nós falamos sobre... Você pensou que ia falar, né? Para você ir lá digitar. Não vou falar para mim ver se você realmente pegou e ficou até o final. Então você vai digitar os 4 títulos, tá bom? Então é isso aí. Fiquem com Deus, até a próxima live do Conexão Power. E eu espero que o objetivo de fazer o cristão e as emoções, nós estamos no mês de setembro, né, o Setembro Amarelo, que fala sobre a prevenção contra o suicídio. E nós queremos ajudar, né, nós queremos ser resposta como jovens cristãos a engajar também, ok? A ser a voz, a ser o ouvido, a ser o ombro dessas pessoas. Então esse é o objetivo, de ajudar pessoas que estão passando por esse momento, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus. Amanhã nós temos o nosso culto, eu não sei se tem vaga mais, mas se você quiser participar do nosso culto presencial, pode mandar mensagem aqui, a gente vai mandar o link para você, e se tiver vaga você participa, né? Se não, aqui mesmo no Comunidade Sende você pode assistir a live, que vai ser o nosso culto de Santa Ceia, tá bom? Então Deus abençoe você, até a próxima live e no culto de domingo amanhã. Deus abençoe, fiquem com Deus.